Fala galera, tudo tranquilo? Seguinte, aula de hoje, volume de cilindro, tá? Volume de cilindro. Volume de cilindro é algo recorrente em prova, então é assunto bom, aula boa, tá? Antes de continuar, vai ali, curta o vídeo aqui embaixo, ó. Clica aí, curtir ali. Clicou? Beleza. Então vamos para a aula, volume, compartilha com a galera, chama mais gente, vamos aqui pro curso. Vamos que vamos. Então vamos lá, volume do cilindro. Bom, a gente já passou por prisma, né? E o prisma ele tem muita coisa parecida aqui com o cilindro, tá? Uma das coisas parecidas com o cilindro é o volume do cilindro, tá? Se a gente pensar assim, ampliar o nosso, observar as coisas de uma maneira uma maneira peculiar, a gente percebe que o cilindro é um caso especial de prisma. Fala, como assim? Então, por exemplo, né, o cilindro ele é uma região no espaço delimitada por duas bases circulares e uma parede cilíndrica, né, que forma como se fosse quase né, bom, que vai formar uma região aqui limitada de acordo com as bases, né, a base superior e a base inferior, né? Então, é difícil colocar assim com palavras assim, né? Mas a gente entende muito bem. Então você pega aqui uma geratriz, aí você faz ela fazer uma curva, certo? E ela vai limitar uma região no espaço aqui, certo? Ela vai limitar uma região no espaço. Ah, ficou horrível o desenho, mas tudo bem. Ela vai limitar uma região no espaço aqui cilíndrica. Entendeu? Tá? As bases do cilindro, as bases são sempre o quê? Circunferências. Ou círculos, né? Círculos. Tá? Por que círculo? Porque a circunferência é só uma linha, né? O círculo, ele é uma chapa, né? Ele é a parte inteira, né? Esse é o círculo. Tá? Então, é uma região no espaço limitada por círculos e uma região que uma geratriz desenhou ali, certo? Bom, o prisma é algo parecido com isso, só que ao invés de ser uma circunferência, ele é um polígono. Tá? Ele é um polígono, certo? E daí ele tem um polígono em cima, um polígono embaixo, certo? E daí ele desenha aqui uma figura que é o que a gente conhece como prisma, né? Tá? Vou fazer assim. Pronto, tá mais ou menos isso aí, certo? Só que se a gente extrapolar, se você for colocando cada vez mais lados aqui nesse prisma, mais lados, nesse polígono aqui da base, mais lados, até que ele vai virar o quê? Um círculo. Porque a quantidade de lados aqui é tão grande, que os lados são tão pequenos, quase do tamanho de um ponto. Né? Então, os infinitos lados são pontos que circulam, né, uma região e formam um círculo, certo? Então, se o volume do prisma era a área da base vezes a altura, o volume do cilindro é a mesma coisa. O volume vai ser a área da base vezes a altura, certo? Só que no caso do cilindro, essa parte da área da base ela é bem definida. No prisma não, porque tem prisma triangular, tem prisma quadrangular, pentagonal, hexagonal, icosagonal, né? E dependendo da quantidade de lados que tem aqui o polígono da base, certo? Então, no volume do cilindro, a gente coloca que volume é igual ao quê? Pi r ao quadrado vezes h. Ponto. Acabou, certo? Agora, para aqueles que falam assim, pô, professor, mas pi r ao quadrado, onde vem, né? Que estranho isso. Bom, eu acabei de colocar uma aula na internet aí, né? No YouTube aqui, do primeiro ano, em que eu deduzi essa fórmula aqui. E ela vem justamente também do polígono aqui, ó. Imagine que por exemplo, se eu tenho um polígono aqui, né? A base do prisma é um hexágono. E eu quero saber qual que é a área desse hexágono. Então, se eu dividir esse hexágono em exatamente 6
6 pedaços, né? Um hexágono regular, tá? Um hexágono regular dividido exatamente em 6 pedaços. Então, para determinar a área desse hexágono, eu determino a área de um desses pedaços aqui, já que são todos iguais, né? E a área pode ser feita como sendo a altura vezes a base dividido por 8, porque é um triângulo, certo? Bom, essa altura aqui, ó, ele é o quê? Ele é o apótema desse prisma, certo? Desculpa, dessa base, desse hexágono. Ele é o apótema do hexágono. E o lado aqui é isso aqui, ó. Então, vai ficar o quê? Base, né, lado vezes o apótema dividido por 2, certo? Só que como são 6, eu faço vezes 6. E daí vai ficar o quê? 6 lados sobre 2 vezes o apótema. Eu posso colocar assim, por exemplo. E 6 lados dividido por 2 dá 3 lados. Isso aqui é 3 lados vezes o apótema. Só que 3 lados é o que do hexágono aqui? É o semiperímetro. E o semiperímetro vezes o apótema dá a área disso aqui, certo? Só que quando a gente imagina, né, quando a gente vai extrapolando mais um lado, mais um lado, mais um lado nessa base aqui, e chega ao ponto de termos infinitos lados, aí eu pergunto, o semiperímetro é o quê? É metade do comprimento da circunferência. Né? Metade do comprimento da circunferência é π vezes o raio. Né? Metade do comprimento, porque o comprimento inteiro é 2πr, metade é π vezes o raio. E o apótema, tá, de uma circunferência, né, o apótema, ele vai ser o quê? Ele vai acabar sendo o raio, o próprio raio. Ó. Então, π vezes r, que vai ser o semiperímetro, vezes o apótema, né? Daí dá a área da circunferência, que é exatamente πr ao quadrado. Ó, entendeu? Então eu verifico primeiro, né, para calcular o volume, eu verifico primeiro qual é a área, né, da base. E depois que eu ver qual é a área da base, eu sei quantos unidades de volume, né, por exemplo, centímetro cúbico, metro cúbico, ou decímetro cúbico, ou milímetro cúbico, cabem aqui na primeira camada, aqui na base. Aí depois eu multiplico pela altura para saber quantas vão caber na altura. Então, por isso que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, tá? A área da base vezes a altura, onde a base é a circunferência, né? É o círculo, então é πr ao quadrado vezes h. Beleza? Bom, em cima disso a gente vai explorar agora todos os exercícios aqui que eu coloquei aqui nessa sessão, tá? Porque são exercícios realmente que trabalham isso aqui e acabam aliando também a questão de área lateral e área total e área da base. Beleza? Então vamos começar com isso aqui. E nos exercícios eu trato alguns detalhes que a gente tem sobre volume, sobre relação de medidas, etc. Então vamos aqui, ó. Uma comunidade consome 30.000 litros de água por dia. Para isso, conta com um reservatório de forma cilíndrica, cujo raio é 10 metros e altura 10 metros. Tá? Então vamos fazer um reservatório aqui 10 metros, 10 metros. Então o raio é 10 metros. Vamos dizer que o raio seja isso aqui, ó. A altura é 10 metros. Certo? Então é assim? Não. Se o raio é 10 metros, o diâmetro da base é 20. Então é um cilindro, vamos dizer assim, mais gordo do que alto. Tá? Parece eu. É um cilindro mais gordo do que alto. Certo? Tá aqui. Tá? Mancholio. Beleza? Então esse é o cilindro aqui, ó. Ele tem 10 metros aqui até o centro da base e ele tem 10 metros de altura. Tá? Então cabe bastante água aqui, né? Daí ele pergunta, por quanto tempo aproximadamente o reservatório poderá abastecer essa comunidade? Então digamos assim, ó, tá aqui o reservatório cheio. Aí, desligaram. Pô, não tá colocando mais água no reservatório. Não tá. E então vamos ver quanto tempo que a gente vai durar só com essa água que tem aqui dentro, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou fazer uma relação entre litros e a unidade de volume que a gente obtém pelo volume de um prisma, que é o metro cúbico, tá? Então, 1 metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro, na verdade não é por 1 metro, né?
Na verdade, são 3 dimensões, a largura, o comprimento e a altura. Então, essas 3 dimensões, 1 metro por 1 metro por 1 metro, dá o quê? Dá 1 metro cúbico, certo? Dá 1 metro cúbico. Só que eu quero saber quantos litros cabem aqui, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, o litro, tá? O litro, eu não sei como é que ele foi definido, o litro, tá? Mas a gente tem o seguinte, que 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico, certo? 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro é 1 mililitro, certo? Então, para ter 1000 mililitros, eu vou precisar de 1000 centímetros cúbicos, certo? Então, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. E eu vou escrever esse 1000 centímetros cúbicos assim, ó, 10 centímetros ao cubo. Ou seja, 1 litro é um bloco, assim, um cubo assim, de 10 centímetros de altura, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de profundidade. Então, seria mais ou menos um bloquinho assim, né? Um pouquinho maior assim, né? Porque minha mão é um pouco imprecisa aqui, né? Mas seria 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros de altura aqui, ó. Caberia aqui na minha mão aqui, ó, né? Certo? Aqui caberia, né, 1 litro, né, de volume, certo? Bom, mas eu também posso fazer o seguinte, ó. Quanto que é 10 centímetros? Tem uma unidade que dá nome a 10 centímetros? Tem. É o 1 decímetro. Então, 10 centímetros cúbicos é 1 decímetro ao cubo. Que é a mesma coisa, então 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico. Então, se eu trocar essas unidades aqui para decímetro, eu obtenho diretamente o resultado em litros ou em decímetros, porque esses 30.000 litros equivale a 30.000 decímetros. Então, para calcular isso aqui, eu vou calcular em decímetro, porque a razão de litro para decímetro é 1 para 1, entendeu? E daí eu já saio direto com aquela unidade lá, belezinha. Porque 30.000 litros é equivalente a 30.000 decímetros, ok? Então, eu vou calcular o volume aqui desse cilindro. Vai ser o quê? Volume vai ser o quê? Π vezes o R ao quadrado, que é 10... 10 não, né? Vou trocar em decímetro, né? Então, 1 metro são quantos decímetros, né? 1 metro... 1 metro, decímetros são 10 centímetros. 1 metro tem 100 centímetros. Então, 1 metro, ele equivale a 10 decímetros. Então, calma aí. Então, aqui, ó. Então, esses 10 metros de raio, na verdade, são 100 decímetros. Então, πr ao quadrado vezes a altura, que são 100 decímetros. Pronto, agora sim. Agora ficou bonito, agora ficou certinho, certo? Bom, daí vai ficar o quê? Então, o volume vai ser π vezes 100 vezes 100 vezes 100, vai dar o quê? 100 vezes 100 vezes 100. É só colocar o número de zeros aqui, dá 1 milhão de decímetros cúbicos, que é 1 milhão de litros, certo? Só que tem um detalhe, eu tenho que usar agora o π aqui para colocar aqui, né? Agora, qual é o π que eu vou usar? É 3, 3,1, 3,14, 3,141, 3,1415, certo? Então, veja, o que me importa é a precisão. A precisão, porque eu quero saber quantos dias, né? Quantos dias, por quanto tempo, ó, aproximadamente. Então, a precisão tem que chegar até mais ou menos 30.000, porque se a minha precisão der erro de 60.000, eu estou deixando 2 dias de fora. Isso daí não é aproximadamente. Aproximadamente seria que se ficasse alguma coisa de fora, seria no máximo assim, meio-dia, né? Daí, por exemplo, eu falaria assim, vai durar 10 dias, e dura, na verdade, 10 dias e meio. Mas daí é aproximadamente, tá certo, né? Eu não preciso dizer assim, digamos que duraria 10 dias, aí 10 dias, 15 horas, 42 minutos e 10 segundos. Não preciso tanta precisão assim. O que eu preciso é dizer o seguinte, 10 dias, 11 dias, 12 dias. Então 10 dias, 15 horas é praticamente o quê?
11 dias, entendeu o que eu quero dizer? Então é mais ou menos isso aí. Agora calma aí, é 30 mil, né? 30 mil é aqui, ó. Então eu tenho que usar pelo menos 2 casas, né? Bom, eu vou usar 4 casas, já que eu sei que π é 3,14, 15 por aí vai, né? Eu não estou bem lembrado, até vou dar uma consultada aqui, mas eu acho que é isso aí mesmo, né? Π é 3,14, 15, 92, ó, 15, 92, 65, acho que é isso aqui, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aí mesmo, né? Ó, 3,14, 15, 92, 65, tá vendo? Então, na verdade, eu podia até arredondar aqui, ó, 3,14 e 16, certo? Então é isso que eu vou usar. Então vai ficar assim, ó, volume. Então eu vou pegar tudo isso aqui de casas aqui, vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Como já tem tudo isso aqui de casa, né, que eu tô acesso aqui ao computador, então eu vou fazer o quê? 6 casas, eu vou pular essa vírgula 6 casas para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então o volume vai ser 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 9, 2, vou arredondar aqui, 9, 3, pronto. Decímetros cúbicos. Mais preciso que isso aqui seria exagero, né? Então, agora vamos ver o seguinte, quantos dias vai durar? Então, quer dizer que nesse reservatório tem aproximadamente 3 milhões de litros, né? 3 milhões de litros. Ah, bom, 3 milhões de litros, aí eu pego 3 milhões e divido por 30 mil. Não, mas deve ter impreciso, vai tirar um monte de dias, né? Porque a precisão tem que vir até aqui, até o 41. Ó, até 41, né? E 3 milhões, ó, eu estou deixando 141 mil de fora. 141 mil de fora é o quê? É quase 5 dias. Né? 5 vezes 30 dá 150. Certo? Então, olha só o que eu vou fazer. Só para deixar, fazer o cálculozinho assim, mais fácil possível para todo mundo entender, tá? Então, veja, 3 milhões, ó, 3 milhões é igual a 30 mil vezes, então, quantos zeros tem aqui? 4, 5, 6, aqui tem 4, então vezes 100. Pronto, 3 milhões, 100 dias. Certo? Bom, agora eu vou para o 100 mil. 100 mil vai dar o quê? Na verdade, 100 mil não vai dar, não é o múltiplo de 30 mil, né? Mas se eu for colocar aqui 90 mil, ó, 90 mil, esquece aqui, 90 mil é 3 vezes, né? 3 dias, vezes 30 mil, dá 90 mil. Então já deu 3 milhões e 90. Só que aqui, do 90 até o 14, dá mais quase 2, né? Então dá mais 3 mil, que dá 12, né? Dá 30 mil. Tá? Que dá mais um dia, ó. 30 mil, que dá mais um dia. Certo? Então aqui já deu o quê? Já deu 3 milhões e 120. Então isso aqui, esse restante, né, do 120 até os 141, tem mais 21 mil litros. Né? Então 21 mil litros dá quase mais um dia. Então vai dar 104 dias e mais um pouquinho. Tá? Então já vou colocar aqui, ó. Um pouco mais que 104 dias. Né? Algumas horas a mais do que 104 dias. Beleza? Entenderam como é que eu fiz? Ah, professor, mas tinha um jeito mais fácil de fazer? Tinha. Se pegar isso aqui e dividir por 30 mil. Né? Você ia fazer o quê? Você ia pegar isso aqui, ó, 31.415 dividido por 30 mil. Dá 1, sobra 1, 4, 1, 5, abaixo 9. Aí vai ficar 14 mil, não dá 0. Daí abaixo mais o 3. Daí você vai falar 141 mil dividido por 30 mil. Vai dar o quê? 4. Dá 12 mil e sobra 21. Pronto. Mesma coisa. Sem problema, não tem erro nenhum. Beleza? Vamos para os próximos.
Ó, um líquido ocupa uma altura de 10 centímetros num determinado recipiente cilíndrico. Calma aí, eu li errado. Eu li 1 litro ocupa, tá vendo? Esse aqui tem uma grande importância. Um líquido que ocupa uma altura de 10 centímetros num determinado recipiente cilíndrico será transferido para outro recipiente, também cilíndrico, com diâmetro 2 vezes maior que o primeiro. Qual será a altura ocupada pelo líquido nesse segundo recipiente? Tá? Então, assim, ó. Então, a altura, né? A altura só do primeiro recipiente eu tenho, do segundo recipiente eu não tenho, é o que eu vou determinar. Então, aqui, ele tem um recipiente cilíndrico, tá? Um líquido ocupa uma altura, um líquido que ocupa uma altura de 10 centímetros num determinado... Vamos dizer que o recipiente tenha 10 centímetros aqui, tá? Apesar que ele pode ter para lá, pronto, tá aqui, ó. 10 centímetros. Então, aqui tá cheio de líquido. Aqui tá o copo, mais para lá ele tá aqui, cheio de líquido aqui, ó. 10 centímetros, tá? E ele tem um raio, esse recipiente, ó. O raio R aqui, ó. Tá? Aí diz que ele vai pegar todo esse líquido e jogar num outro recipiente, também cilíndrico, com o diâmetro 2 vezes maior que o primeiro. Calma aí, o diâmetro é maior do que o diâmetro desse, ou seja, o raio do outro é 2 vezes maior também, tá? Então, vou fazer o outro aqui, ó. Então, se esse aqui é o diâmetro do primeiro, o do segundo vai ter aqui, ó. Então, ele vai vir até aqui, assim, ó. Pronto. Tá aqui o recipiente. Ah, professor, mas e essa altura aqui? Não, essa altura aqui é do recipiente, ó. Tá aqui o recipiente, ó. Pronto. Tá? O líquido tá ali. Agora eu quero saber qual que é a altura do líquido aqui, ó. Tá? Então, o volume aqui dentro é o quê? A área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Ó. Pronto, é o volume. Mas qual que é o valor? Não sei, não tem o R. Eu não sei o R. Mas eu sei que é isso aqui, ó. Só que o raio desse daqui, ó, é igual a 2 vezes o raio daquele lá. Porque é o dobro, o diâmetro é o dobro. Se o diâmetro é o dobro, o raio também é o dobro, certo? Então, o volume desse daqui vai ser o quê? Vai ser π vezes 2Rzinho ao quadrado, porque é o Rzão aqui, né? O volume é igual a πRzão ao quadrado vezes a altura. O volume desse aqui, ó. Só que no lugar do Rzão eu vou colocar 2R, ó, vezes a altura. Isso daqui dá o quê? Volume é igual a quê? 2 ao quadrado, 4. 4 πr ao quadrado, que é r ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 e r ao quadrado, r ao quadrado, vezes h. Tá vendo? Bom, eu quero saber esse h aqui, ó. Eu quero saber esse h. Certo? Então, como é que eu posso saber esse h? Bom, o que eu sei é o seguinte, que o volume é o mesmo. O volume é o mesmo. Então, se eu igualar isso aqui com isso aqui, porque esse daqui, ó, é o volume desse aqui. E esse daqui é o volume desse daqui usando o raio daquele lá. Porque eu sei que o raio desse daqui é 2 vezes o raio daquele lá. Então, em vez de eu usar o raio desse, o Rzão, eu substituí no lugar do Rzão 2 vezes aquele lá e eu obtive isso aqui. Então, os volumes são iguais. Esse volume aqui e aquele volume é igual. Então, vai ficar assim, ó. πr ao quadrado vezes 10 é igual a isso aqui, ó. 4πr ao quadrado vezes h. E eu vou saber, vou isolar o h, ó. Então, vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó. 10πr ao quadrado sobre 4πr ao quadrado vai ser igual a h. R ao quadrado com R ao quadrado, π com π, e 10 por 2 dá 5, 4 por 2 dá 2. Então, quer dizer que a altura vai ser 5 sobre 2, ou seja, 2,5 centímetros. Quer dizer que a altura que era 10, ficou agora aqui, 1/4. Ficou aqui, ó. Tá? Ficou desse tantinho, por quê? Porque aumentou tanto a base que espalhou ali. Entenderam? Tranquilo? É assim que a gente vai fazendo. Vamos mais um aqui, ó. Um prisma quadrangular regular de aresta L está inscrito num cilindro equilátero. O cilindro equilátero, a altura dele é igual a 2 vezes o raio. A altura é igual ao diâmetro. Eu não fiz o desenho bem bonitinho, porque eu queria que o desenho ficasse, né, estranho mesmo, né? Porque eu teria que ter alongado um pouquinho mais assim, ó. Que essa altura é 2 vezes o diâmetro. Então, essa altura teria que estar aqui, ó, de lado, assim, ó. Daqui até aqui, ó. Daqui até aqui, entendeu? Deveria ser assim, tá? Conforme mostra a figura, beleza.
Então, L está aqui, L é essa. Ó, tem um detalhe nesse problema aqui que o desenho esclarece, tá? Ó, um prisma quadrangular regular tem aresta L. O L é aquele lá, ele não está dizendo qual que é a aresta, porque tudo isso aqui é aresta, isso aqui é aresta, isso aqui é aresta, aqui é aresta, aqui é aresta, aqui é aresta. Qual que é a aresta? Então, ele está indicando aqui, ó, o L está do lado dessa aqui, então é essa aresta aqui, ó, a aresta da base, tá? Conforme mostra a figura, tá? Conforme mostra a figura. Então, esse prisma está dentro de um cone equilátero, beleza? Aí diz assim, ó, determinar o volume V do cilindro em função da aresta L. Ah, como é que eu vou determinar essa aresta L aqui, ó? Porque o volume do cilindro é o quê? É o R aqui, né? É π R ao quadrado vezes a altura, H, certo? E o volume do prisma, tá? O volume do prisma vai ser o quê? A área da base, que é L ao quadrado vezes o H. Tá aqui, ó. Então, ele quer que eu expresse o volume do cilindro em função dessa aresta L aqui. Mas como é que eu vou fazer isso? Então, presta aqui atenção uma coisa, ó. Como isso aqui está inscrito, então quer dizer que todos os pontos da base do prisma estão tocando a circunferência do cilindro, certo? Então, especificamente, se eu ligar esses dois pontos aqui, ó, se eu ligar aqui, ó, eu vou obter que na base, tá? Como é quadrangular regular, a base é um quadrado. Na base do prisma, tá? Na base do prisma, que tem o lado L, a diagonal do prisma é 2 vezes o R, tá? Então, 2 vezes o R, que é a diagonal do quadrado, é igual ao lado do quadrado vezes raiz de 2, ó. Certo? Então, como ele quer que eu expresse o volume do cilindro em função do L, eu posso pegar no lugar do R aqui do cilindro, eu colocar o que sai daqui, né? Que vai sair aqui, R é igual a L raiz de 2 sobre 2. Pronto, aí eu posso colocar ali, né? Aí você fala, mas tem um detalhe, professor. Eu nem precisava ter calculado aqui o volume, né? Mas tem um detalhe, professor. E o H? O H também tem que ser em função do L. Ah, é verdade, né? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu vou lembrar que o H é 2 vezes o raio. Então quer dizer que o volume do cilindro vai ser π R ao quadrado vezes 2 vezes o raio. Ou seja, o volume do cilindro vai ser 2 vezes π vezes o raio ao cubo. Raio ao cubo. Ali, ó. E esse daqui eu vou colocar no raio ao cubo. Aí daí fica fácil, né? Então vai ficar assim, ó, o volume do cilindro vai ser 2 vezes π vezes L raiz de 2 sobre 2 ao cubo. Tá vendo? Aí agora eu tenho em função do L. Tá? E vamos ver o seguinte, olha. Então, o volume do cilindro vai ser 2 vezes π vezes L ao cubo. Tá? Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2, vezes raiz de 2, que não dá para tirar, né? Vezes 2, certo? E esse 2 embaixo é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo também. Tá? L ao cubo, raiz de 2 ao cubo e 2 ao cubo. Certo? Bom, nesse caso aqui, eu posso cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, ó. Então, ficou que o volume do cilindro é o quê? É π L ao cubo, raiz de 2 sobre 2. Tá aí, pronto, matamos o problema. Problema liquidado, mais um problema liquidado, tá? Eu coloquei o volume do cilindro em função do L, tá? Porque existe uma relação entre H e o raio, né? Eu podia até ter colocado o H aqui, ó, né? Porque 2 vezes o raio é o H, né? Então, eu pegar e colocar o raio é isso aqui, ó. Então, é isso aqui ao quadrado vezes L raiz de 2, né? Dá a mesma coisa, né? Ia eliminar ali, ia sumir, ia ficar exatamente isso aí. Beleza? Próximo. Agora esses aqui, ó. Determine o volume de um cilindro reto, sabendo que a área de sua base é igual à área lateral e a altura igual a 12. Calma aí, então vamos começar aqui, né? Que é o volume. Volume é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura.
tá? Volume, né? Mas ele deu aqui uma informação, sabendo que a área de sua base, qual que é a área da base? É π, raio da base ao quadrado. É igual à área lateral. Qual que é a área lateral? É 2πr vezes a altura. Ponto. É aqui, ó. Certo? Bom, aqui eu chego a uma relação, se isso é igual a isso, eu chego a uma relação do quê? Ó, corto o π de um lado e do outro. Aqui tem r ao quadrado, aqui tem um r, então eu corto um r daqui com um r daqui. E eu chego à conclusão de que o raio da base é 2 vezes a altura. Ou seja, ele é mais largo assim do que de altura. Né? Altura aqui e o raio. Então o diâmetro do cilindro, o diâmetro do cilindro é 4 vezes a altura. Né? O diâmetro é 4 vezes a altura. Certo? Ou seja, é um cilindro assim baixinho, mas gordo. Seria um cilindro assim, ó, assim, ó. Tipo eu, né? Certo? Bom, então calma aí, o que ele quer saber? A altura é 12. Então, se a altura é 12, o raio é igual a 24 metros. Então, o volume do cilindro reto, pronto, está determinado, né? Então, está determinado o volume. Então, o volume vai ser o quê? Π vezes r ao quadrado, 24 metros ao quadrado, vezes a altura, que é 12 metros. Então, o volume vai ser o quê? 12 vezes 12, porque 24, né? 24 vezes 24, a gente pode até achar assim, né? Veja, 24 é 8 vezes 3. Então, é 8 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Aqui, esse daqui é 3 vezes 4. Então, eu vou fazer assim, ó. Π, tá? 8 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, certo? Eu estou só ilustrando como é que eu calculo, tá? Para vocês verem aqui, para ver se é mais fácil ou mais difícil. Vezes 12 metros cúbicos, tá? Então, ó, 3 ao quadrado vezes 3 é 27. 8 elevado a 2 é 2 elevado a 3 elevado a 2 é 2 elevado a 6. Vezes 2 ao quadrado dá 2 elevado a 8. Então, isso aqui é 27 vezes 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 é 256. Tá? 256 vezes 27. Tá? Vezes 27. Então, vai dar o quê? 42 vai 4, 35 mais 4, 39 vai 3, 14 mais 3, 17. Aqui dá 12 vai 1, 10, 11 vai 1, 4, 5. Então, quer dizer que o volume aqui vai ser o quê? 2, 11 vai 1, 8, 9, 6. Então, o volume desse prisma vai ser o quê? 6.912 pi metros cúbicos. Pronto. Como ele não me pediu, ele não disse que é uma medida em litros, ele me disse, não, tá assim também precisa. Aí o engenheiro que precisar saber mais quanto de água vai lá dentro, aí o engenheiro pega esse 6.912, faz vezes π e pronto, encerrou o papo. A altura de um cilindro reto é igual ao triplo do raio da base. Então, a altura do cilindro é 3 vezes o raio da base. Beleza. Calcule a área lateral sabendo que seu volume é 46.875 pi centímetros cúbicos. Pô, peraí, então calma aí. A altura é 3R. Então, o volume vai ser o quê? Pi R ao quadrado vezes a altura, 3R. E isso daqui vai ser igual àquilo ali, vai ser igual a 46.875 pi centímetro cúbico, certo? Ó, então, vou cortar o pi daqui com o pi daqui. Vou pegar isso tudo aqui e dividir por 3, e vai ficar aqui R ao cubo, então vai ser o quê? Bom, 4 por 3 dá 1, sobra 1. 16 por 3 dá 5, sobra 1. 18 por 3 dá 6, sobra 0. 7 por 3 dá 2, sobra 1. 15 por 3 dá 5. Então, deu 15.625
centímetros cúbicos. Agora, que número que eu elevo, né, a 3 que vai dar isso daí? Bom, um jeito de fazer isso é fatorando, né? Então, eu vou pegar isso aí e vou fatorar, tá? Como é que eu vou fatorar? Vou fatorar assim, eu vou dividir por... Eu vou dividir a cada 25. Eu estou desconfiando que isso aqui dá para dividir por 25 por causa desse 25 aqui no final. Então, olha lá. Por 25. Então, vou fazer aqui, ó. 15.625 dividido por 25. Vamos ver, tomara que dê, né? 25 vezes 2, 50 vezes 3, dá 1.550. Então, vai dar 6, né? 1.550 por 25 dá 6, sobra 6, né? 62 dividido por 25 dá 2, sobra 12. 125 por 25 dá 5. Pronto, matou. Por 25 dá 25, por 25 dá 1. Aí você fala assim, professor, você já sabia, né? Não, eu não sabia. Mas você acertou logo de cara? Não, eu não sabia, mas é que como eu sei que 625 é 25 ao quadrado, aí eu desconfiei que dava, porque ia dar por 5, ia dar um monte de 5 aqui, geralmente é isso, né? Então, isso daqui deu 25 elevado ao cubo. Então, o raio ao cubo é o quê? É 25 centímetros elevado ao cubo. Então, o raio é igual a 25 centímetros. Agora, calma aí, o que ele queria saber? O raio não, ele quer saber a área lateral. Peraí, mas se o raio é 25, então a altura vai ser 3 vezes 25 centímetros, então a altura vai ser 75 centímetros. E a área lateral vai ser o quê? A área lateral vai ser 2πr vezes a altura. Então quer dizer que a área lateral vai ser o quê? 2π vezes o raio, que é 25, vezes a altura, que é 75. Certo? Bom, isso daqui vai dar o quê? 2 vezes 25 dá 50, certo? 5 vezes 75 vai dar 5 vezes 5, vai dar 25, vai 2, 5, 35, mais 2, 37, dá... Já sei qual que é isso aqui. Então, aqui a área lateral, tá? Isso aqui é uma resposta importante. Então, a área lateral vai dar o quê? 2 vezes dá 50, né? Então, vou fazer aqui, ó. 5 vezes 5, 25 vai 2. 5, e tem um zero aqui no final, porque é 50, né? Então, já deixei o zero. Então, 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 7, 35, mais aqueles 2, 37. Então, 50 vezes 75 dá 3.750 pi centímetros quadrados, tá? Essa é a área, tá? Centímetros quadrados. Beleza? Tranquilo? Fácil? Tá? É só jogar e lembrar das fórmulas e fazer os cálculos aí, tá bom? Mas está achando fácil? Não se preocupe, daqui a pouco tem um mais difícil. Um vaso cilíndrico de 30 decímetros de diâmetro interior e 70 decímetros de profundidade, né? Tá vendo? A leitura errada é brincadeira. Um vaso cilíndrico tem 30 decímetros de diâmetro interior e 70 decímetros de profundidade. Então, um vaso cilíndrico, assim, ó. Tá? A profundidade é o quê? É daqui até lá embaixo. Tem o quê? 70 decímetros. É enorme isso aqui, é 7 metros isso aqui, tá? Isso aqui é 7 metros. Não, mas é um vaso. Que vaso enorme, né? É um vaso enorme, exatamente. Aí aqui tem de diâmetro, 30 de diâmetro é a mesma coisa que 15 decímetros de raio, certo? Interno, por quê? Porque pode ter parede aqui e tal, então internamente é isso aqui, ó. Aí diz quantos litros de água pode conter aproximadamente lá dentro. Então, quando ele diz aproximadamente, quer dizer que eu vou ter que usar o π, né? Tá? Então, vou fazer o quê? Então, o volume vai ser o quê? Π r ao quadrado, 15 ao quadrado, vezes a altura, 70. Como está tudo em decímetro, vai dar em decímetro cúbico, certo? Que é a mesma coisa que litros. Isso daqui vai dar o quê? Π vezes 225 vezes 70, né? Decímetros cúbicos.
Correto? Até agora deu isso aí, né? Agora vamos jogar lá. Então, o volume vai ser o quê? 7 vezes 5, né? Eu já vou colocar o 0 lá. Aí, 7 vezes 5, 35 vai 3. 14 mais 3, 17 vai 1. 14 mais 1, 15. Tá? Então, deu 15.750, né? Dá 14 e 200 dá 14.000. E 25 vezes 7 dá 175. Só que tem um zero, né? Aí dá 14 mais 1, dá 15.750. Tá? Agora, vezes o que? O π. Quanto é π? Π é 3 mais 0,1 mais 0,01 mais 0,03. 3,14. Certo? Aí vai ficar o quê? Bom, 3 vezes isso daqui, então vai dar o quê? 0, 15 vai 1, 21, 22 vai 2, 15, 17 vai 1, 3, 4. Então, 3 vezes. Então, 1/10 disso aqui. 1/10 disso aqui vai ser o quê? Corta aqui, né? Então, vai ser 1.575, tá? 1/100 disso aqui, então vai dar aqui, ó. Vai dar 157,5. E 3 centésimos disso daqui vai ser 1/100 disso aqui, ó. Então, 472,5. Agora eu somo. Tá? Então, o volume vai ser o quê? 10 vai 1. 10 vai 1. Tá? Aí, 12, 14, mais aquele 1, 15, vai 1. Aí, 10, mais 14, 24, mais 1, 25, vai 2. Aí, vai dar 10, mais 14, vai 1. 8, 9, 4. Então, o volume será de 49.455 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa de litros. Então, é a mesma coisa que 49.455 litros. Esse é o volume, quantos litros de água, porque ele pede quantos litros, certo? Então, 49.455 litros. Beleza? Então, vamos à última bateria e encerra essa aula. Então, vamos lá, os últimos exercícios. Então diz assim, ó. O raio interno de uma torre circular é de 120 centímetros. A espessura, 50 centímetros. E o volume, 145 pi metros cúbicos. Qual é a altura da torre? Então, olha só. Esse probleminha aqui, ele me fez fazer o problema de novo, tá? Porque eu bobeei. Confesso que eu bobeei aqui e pensei errado. E eu vou mostrar para vocês os meus erros, tá? Então, primeira coisa. O raio interno de uma torre circular é de 120 centímetros. E a espessura, 50. Espessura do quê? Espessura da parede, né? Porque aquelas torres são criadas, né? São construídas, certo? É construída uma torre. E a torre, quando ela é construída, ela tem que ser construída com uma espessura forte aqui na parede, tem que ser construído com uma parede forte, senão ela acaba desmoronando, cai, e uma série de coisas, né? Não é fácil construir assim, torre. Pensa que é só empilhar tijolo e pronto. Não. Tem que colocar ferro e um monte de coisa e ela tem que ser de uma espessura porque o vento empurra ela e balança ela, né? Aí qual é a altura dessa torre? Então veja só. Então a torre, ela tem o raio interno, então aqui, ó, aqui está o centro dela, bem aqui, ó. Tá? O raio interno é daqui até aqui. Até aqui. Isso aí, até aqui. Esse é o raio interno dela, 120. Porque daqui até aqui tem uma espessura de 50 centímetros de parede. Ó. Tá? Aqui é a mesma coisa, até aqui. Ó. Então tem uma espessura de 50 centímetros de parede aqui. Ó. Assim, ó. Certo? Então aqui, ó. Daí, bom, essa aí é a fundação dela. Aí começa a levantar as paredes e vai, né?
E é uma torre cilíndrica, um cilindro, né? E vai embora lá para cima a torre, certo? Então isso aqui é 120 centímetros e esse espessura é 50 centímetros. E eu não sei qual que é a altura, né? A altura vai embora para lá, né? Vai embora para lá. Vai embora, certo? Bom, ele diz o seguinte, ó. Vamos ler de novo e eu vou dizer o que foi que eu errei aqui. E errei de bobeira mesmo, de burrice, viu? De burrice. E eu tive várias pistas para perceber que não era e eu mesmo assim insisti. Então assim, ó, o raio interno da torre é 120 e a espessura 50 centímetros. E o volume 145 pi metros cúbicos. Daí eu pensei, bom, pô, esse volume aqui é o volume do quê? O volume da torre inteira, né? Porque se ele quisesse saber o volume interno da torre, quanto que cabe lá dentro, ele teria colocado quanto é que cabe lá dentro, né? Se ele quisesse saber qual que é o volume da parede, ele teria colocado qual é o volume da parede, né? Aí eu falei, não, ele quer saber o volume da torre inteira. Mas peraí, se ele quisesse saber o volume da torre inteira, para que ele ia me dizer a espessura da parede? Para que ele ia me dizer a espessura da parede? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aí você fala, mas pô, por que o cara vai colocar assim então, né, e tal? Veja, o que pode ser essa torre, né? Você sabe onde é que aparece esse tipo de torre? Esse torre aqui, quando eles querem fazer, por exemplo, uma ponte, alguma coisa assim, eles têm essas torres que eles põem dentro da água e lá dentro tem um motor que joga água para fora. Joga água para fora. Esvazia a torre por dentro. Esvaziou a torre por dentro, aí eles jogam cimento. Sabia disso, não? Então, veja, eles às vezes querem saber mesmo é a espessura mesmo, é o volume da espessura, é o volume da parede. E daí eu peguei e calculei o volume da torre inteira. Daí eu disse que o raio era o quê? Era 170 centímetros. Aí eu pergunto, o que é que ele quer saber quando ele põe 120 centímetros e 50 centímetros? Ele quer saber se eu sei somar 120 com 50? Será que é isso? Não, não é isso. Então esse volume, por mais que ele não tenha especificado que é o volume da parede, ele está querendo dizer que é o volume da parede. Digamos assim que é o volume de cimento utilizado ali, entendeu? Então, esse tem que ter uma sacada disso aí. Então, qual é a altura da torre? Então, para eu saber isso aqui, esse volume aqui, ele é o quê? O que é 145 pi metros cúbicos? É o volume, tá? Externo menos o volume interno. É o volume externo menos o volume interno. Então, qual que é o raio do volume externo? Qual que é o raio do volume externo? O raio do volume externo é 170 centímetros. Então, o volume externo vai ser o quê? Pi, né? Pi vezes o raio, que é 1,7 metros, tá? Porque a altura, o volume está em metros cúbicos. Então, esse centímetro aqui eu tenho que transformar em metro. Então, vai ser 1,7 metros, porque 170 centímetros é 1,7 metros ao quadrado vezes a altura. Esse daqui é o volume externo. E o volume interno? Então, menos π vezes o raio interno, que é 1,2 ao quadrado vezes a altura. Certo? Agora, olha só. Outra forma de eu montar isso aqui eu não precisava ter feito isso aqui. Eu podia ter calculado a área da coroa circular aqui, ó, que é assunto, inclusive, do primeiro ano, tá? A área da coroa circular, você calcula a área da coroa circular, tá? Vezes a altura. Porque daí eu vou ver quantos daqueles cubos, né, de metro cúbico cabem aqui, ó. E daí eu vou ver quanto que cabe na altura, tá? Eu não preciso fazer essa diferença aqui, tá? Mas dá a mesma coisa, né? Porque olha só, qual que é a área da coroa? É π vezes o raio externo ao quadrado menos o raio interno ao quadrado. Então, se eu colocar o π em evidência, vai aparecer raio ao quadrado menos raio interno. E eu vou colocar o h também, né? E aqui eu vou colocar tudo em evidência. Então, vai ficar assim, ó. 145 π vai ser igual ao quê?
a π vezes h vezes o quê? Agora, tá? O π e o h eu coloquei em evidência. Agora aqui vai ficar o quê? 1,7 ao quadrado menos 1,2 ao quadrado. E isso daqui vai ser o quê? O π vai cortar com π, certo? E esse 1,7 ao quadrado menos 1,2 ao quadrado, eu vou fazer pela soma vezes a diferença. E a soma é o quê? Eu vou somar aqui direto, tá? Porque tá faltando espaço aqui, ó. Vou somar direto. 1,7 mais 1,2 dá 2,9. 2,9 vezes a diferença. 1,7 menos 1,2 dá 0,5. Certo? E olha só, então ficou aqui, ó. 145 vai ser igual a H vezes 29 vezes 5 sobre 100. Tá? Porque é sobre 10 multiplicou. Agora olha só as pistas que eu tive. Eu peguei 145, tá? Como eu calculei com o raio todo aqui, né? Eu peguei 145 na hora de fazer as contas e eu fatorei 145. Eu falei por 5. Aí aqui dá 2, sobra 4, 45 por 5 dá 9. Aí eu falei 29 é primo, então é 5 vezes 19, né? Só que daí, quando eu fui fazer aqui, eu como usei 1,7 ao quadrado, 1,7 ao quadrado, tá? 1,7 ao quadrado deu 2,89. Aí eu falei, dá para simplificar esse 2,9 com esse 2,89. Certo? E daí eu caí nessa besteira e fiz. E obtive metade do valor. Deu 50 metros de torre. Na verdade, como não dá exato aqui, eu coloquei, deu aproximadamente 50 metros de torre. Mas o problema, o avaliador, né, ele também não quer sacanear tanto a gente, né? Ele perguntou qual é a altura, ele não perguntou quanto é aproximadamente a altura, entendeu? Então, quando ele diz qual é a altura e você não obtém uma resposta exata, você fala, tem alguma coisa errada aí, certo? Então, cuidado, tá? Cuidado. Então, o que eu fiz? Ó, como 145 deu 5 vezes 29, né? Então, eu posso simplificar esse aqui, que dá 145 dá 1, e aqui dá 1. E eu pego esse 100 que está embaixo, passo para o outro lado multiplicando. Vai ficar aqui H é igual a 100 metros, tá? Cuidado, tá, gente? Cuidado, não seja burro. Não faça que nem eu. Eu percebi várias dicas, como eu falei, não deu exato, eu fiquei bobeando, falei, não, acho que é assim mesmo, acho que é assim mesmo. Né? Bobo, burro, tá? Bocó, presta atenção, tá? E entender também, né? Por que o cara me deu a espessura interna? Pra nada? Só pra saber se eu sei somar 120 com 50? Claro que não, né? Mas eu sou burro mesmo, né? Beleza? Então não caio nisso e aprendam isso aí. Vamos para o próximo. Olha lá. Um pluviômetro cilíndrico tem um diâmetro de 30 centímetros. A água colhida pelo pluviômetro depois de um temporal é colocada em um recipiente também cilíndrico, cuja circunferência da base mede 20 pi centímetros. Que altura havia alcançado a água no pluviômetro, sendo que no recipiente alcançou 180 milímetros? Então, o que é um pluviômetro? Um pluviômetro é o que mede a quantidade de chuvas, tá? O pluviômetro é um cilindro, ele não pode ter bordas assim abertas e não pode ser bordas fechadas assim, ele tem que ser bordas retas. Por quê? Porque se você tem uma chuva caindo nessa região aqui, e aqui tem um cilindro, a quantidade de água que cai nesse cilindro, a altura, o volume de água que cai aqui é a mesma se fosse uma área grande assim, ó, e tivesse caindo toda a água ali e tivesse sendo coletada. Então esse volume de água, né, é medido pela altura, tá? E qual a importância disso? Então, por exemplo, se você tem na sua casa um telhado grande, vamos dizer que um telhado de 50 metros quadrados, certo? E caiu uma chuva e você colocou um cilindro ali, e dentro daquele cilindro coletou 2 milímetros, ou melhor, 2 centímetros de chuva. Então você faz 2 centímetros vezes os 50 metros quadrados e você descobre qual é o volume de água que caiu. Para você ter uma ideia, 2 centímetros de chuva num telhado de 50 metros quadrados, que nem é grande, tá? 50 metros quadrados é uma casa de 7 por 7. 7 por 7 dá um telhado de 49 metros quadrados. Então, um telhado
de 7 por 7, né, de 50 metros quadrados, 2 centímetros, né? 2 centímetros é 0,02 metros. Aí eu pego isso aqui e faço vezes 50 metros quadrados, né? Vai dar o quê? Vai dar 1 metro cúbico, ou seja, 1.000 litros de água, tá? Então, dependendo da chuva, quando cai 2 centímetros de água, quer dizer que caiu 1.000 litros. Se você tem um telhado desse daí, você fazer uma calha ali para coletar essa água, é um volume de água muito bom. Nem que seja para molhar o seu quintal, para lavar o quintal, para fazer coisas assim com água reservada, entendeu? É muito interessante. Você tem piscina em casa, você pode colher a água da chuva, fazer um tratamento na água da chuva e colocar dentro da piscina, entendeu? Vai ficar uma água muito boa, sem problema nenhum. Eu já lavei até roupa com água de chuva. Você pega a água de chuva, eu tinha uma piscina daquelas de plástico, aí chovia, enchia e transbordava aquela piscina. Aí como estava muito cheio d'água, o que eu fiz? Eu peguei um motor lá de filtrar e botei para filtrar, mas em vez de jogar água de volta para a piscina, eu joguei para dentro da máquina de lavar. E lavou, e lavava a roupa, sem problema nenhum, entendeu? Então essa água da chuva tem que ser bem aproveitada, hein? Presta atenção aí, engenheiros. Não pode ficar perdendo assim, né? Então o pluviômetro cilíndrico de diâmetro 30 centímetros. Então, qual é o volume de água que caiu lá? É o quê? Vou fazer tudo em centímetros. Qual é o volume de água que caiu lá? Vai ser π vezes o raio ao quadrado, só que o raio desse pluviômetro é o quê? É 15 centímetros. Ó. 15 centímetros ao quadrado vezes a altura que encheu lá, né? É isso que ele quer saber, ó. Que altura havia alcançado a água no pluviômetro, sabendo que no recipiente alcançou 180 milímetros. Então, qual é a altura que alcançou lá no pluviômetro? É isso que eu quero saber, certo? Agora, e no recipiente? Então, no recipiente, ele diz que a circunferência da base mede 20 centímetros, 20 pi centímetros. Como assim a circunferência da base? O comprimento, né, o perímetro da circunferência da base, que é, né, por isso que fala só circunferência é só o risco, tá? A base inteira é chamado de círculo. Então, quando ele fala de circunferência da base, ele está falando só do risco em volta. E o risco em volta é 2π vezes o raio. Tá? Então, essa circunferência da base, ela mede 20 π centímetros. Aí eu consigo saber qual que é o raio do recipiente que ele colocou a água lá do pluviômetro depois, né? Então, ó, corta o π com π. O 2 simplifica com 20 aqui, vai ficar que o raio é igual a 2 por 2 dá 1, 20 por 2 dá 10. O raio é 10 centímetros. Esse daqui é o raio do recipiente, certo? E ele me diz que altura havia alcançado no pluviômetro, sabendo que no recipiente alcançou 180 milímetros. Então, olha só, o volume de água lá no pluviômetro é igual ao volume de água no recipiente. Então, vai ficar aqui, ó, 225 π vezes H, que é o volume no pluviômetro, vai ser igual ao volume no recipiente, que é o quê? Que é π vezes o raio do recipiente ao quadrado, 10 centímetros ao quadrado, vezes a altura, que é 180 milímetros, que é a mesma coisa que 18 centímetros, tá? 180 milímetros, para transformar em centímetro, divide por 10, 18 centímetros, beleza? Ó, corta o π com o π e vai ficar aqui a altura, vai ser igual a quê? Vai ficar 10 vezes 10 vezes 18, dividido por 15 ao quadrado. Só que eu multipliquei e não precisava. 15 é 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5, certo? 3 vezes 3, 9. 18 por 9, 2. 10 por 5, 2. 10 por 5, 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8 centímetros. Esse foi a altura da chuva lá no pluviômetro. Entendeu? Agora, vamos pensar, né? Para vocês terem uma ideia, um dia caiu uma chuva torrencial aqui em casa que chegou a entrar água dentro de casa. Porque o quintal ali, a água caía no quintal e encheu assim, foi uma chuva torrencial e a água assim não conseguiu escoar ali pro lado e ela acabou enchendo aqui um pouco aqui atrás e veio para dentro de casa. Olha, veja só, se eu tenho em minha casa
um telhado de 50 metros quadrados, nessa chuva que foi rápida, foi de meia hora, no máximo 1 hora, foi uma chuva rápida, tá? Então 50 metros quadrados vezes 0,08 metros de altura de chuva, tá? Numa chuva aqui, ó, que diz aqui, ó, né? Foi um temporal, certo? Então vai dar o quê? Bom, esse 50 vai fazer a vírgula para cá, 5 vezes 8, 40, vai dar 4 metros cúbicos de água. Isso daqui representa 4.000 litros de água. E uma chuva torrencial dessa aqui é uma chuva que vai assim, meia hora. Tá? No verão, assim, esse tipo de chuva cai direto. Então, é muito bom você ter na sua residência uma cisterna, um compartimento de água desse tipo, tá? Eu tenho uma aqui em casa, é uma que eu construí, eu fiz um buraco no chão, né? Claro, eu próprio construí, mas eu construí chamando uma pessoa, um senhor que na época que eu tinha dinheiro, né? Trabalhava, ganhava dinheiro, trabalhava empregado, era funcionário público, né? Então eu pedi para ele construir. Ele construiu uma cisterna aqui de quase 2 por 2, 2 metros por 2 metros, e a altura não chegou a ser 1 metro. A altura chegou a ser 0,8 metros. Veja, uma chuva de meia hora num telhado de 50 metros quadrados, quando chove assim, tipo 8 centímetros, transbordava isso aqui, ó. Entendeu? Isso daqui é um reservatório pequeno. O ideal é ter um reservatório maior, né? O ideal seria cavucar mais fundo ainda e fazer assim, tipo, 1,5 m, 2 para baixo aqui, né? Aí 2 vezes 2, 2 dá 8.000 metros cúbicos, né? Aí é água pra caramba, né? Aí é boa água pra caramba, né? Bom, então é isso aí, gente. A aula de hoje encerrou. Encerra-se hoje aqui a aula dessa, tá? Eu espero que você tenha aproveitado bastante. Quero deixar claro uma coisa aqui, ó. Eu faço 3 aulas na semana, né, do OMIMA, né? 3 aulas na semana, certo? Essa parte do curso OMIMA aqui é de volume. Melhor, na verdade, essa semana eu estou tratando cilindro. E na primeira aula eu falei das características do cilindro e áreas. Área lateral, área da base e área total. E hoje eu falei de volume. Então tem mais uma aula. O que você acha que eu vou fazer nessa aula? Não, vou fazer nada, não vou fazer exercício, tá? Agora, qual é o objetivo desses exercícios? O objetivo desse exercício é fazer você ficar mais inteligente. É importante entender isso. Esse processo ao qual eu passei nesse exercício aqui me tornou mais inteligente, porque agora eu raciocino melhor em cima disso aqui, tá? E o que eu tento passar para vocês é justamente esse tipo de raciocínio. Vocês têm que ter o raciocínio, pô, calma aí, por que o cara tá fazendo? É verdade, não pode ser assim tão simples, né? Então, o que eu estou passando para vocês aqui é o raciocínio, é o supra-sumo, aquilo que eu estou aprendendo e estou praticando em mim mesmo para vocês, tá? Não percam a aula de manhã, que a aula de manhã, se vocês acharam fácil isso aqui, tá? A aula de manhã vai ser a aula para praticar inteligência, para vocês ficarem inteligentes. O que você acha que um concurso avalia no candidato? É o conhecimento do assunto? Não, é inteligência. É inteligência. Porque, por exemplo, se o concurso quisesse saber o conhecimento do assunto, ele ia perguntar assim, qual é a forma do volume do cilindro? Ele não ia ter que colocar um problema para você usar a forma do volume do cilindro aqui, para calcular o volume aqui, para usar a forma do volume do cilindro. Ele está avaliando se você é inteligente. Ele está avaliando se você é inteligente. Se você não é inteligente que nem eu, você vai fazer, não, o negócio é assim e tal, e pá. E errou o problema. Entendeu? Então é isso aí. Espero que vocês realmente estejam aproveitando esse curso, tá? Chama mais gente, né? Vem aqui, ó, tá vendo aqui? Se você ainda não curtiu o vídeo, curta ali o vídeo, veja se você está inscrito, tá? Acione o sininho para receber as notificações, estou sempre postando os novos vídeos, novas aulas. E chama mais gente, pega ali o linkzinho do compartilhar, põe lá no seu Facebook, manda no WhatsApp para alguém, chama mais gente para vir aqui para o curso. Se você é professor, compartilha com outros professores, tá? Porque eu sei que tem professores que assistem esse vídeo aqui, esse curso aqui, para se aperfeiçoar. Eu tenho alunos, eu tenho um apoiador que ele está fazendo faculdade, tá? Ele está fazendo faculdade de física e ele está estudando aqui com a gente para aprender sempre mais, ele é meu apoiador,
tá? E ele quer se tornar, ele falou assim que ele quer se tornar um professor de ITA. Ele quer ensinar as pessoas a passar no ITA. Entendeu? Então, tem que ter foco, e é isso aí. Beleza? Então, vamos que vamos, curta o vídeo. Então, aqui todas as aulas aqui do segundo ano, desde o começo do ano. Então, é isso aí, vamos que vamos. E até a próxima aula. Até amanhã.